Era uma vez, em uma vila esquecida pelo tempo, onde a poeira e o sol castigavam a terra, uma história de dor, segredos e um amor que desafiou o destino. Naquela época, a justiça era muitas vezes comprada e o poder de alguns homens era maior que a própria lei. Fique conosco, essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. Um desses homens era o temido Sr. Valério, um fazendeiro rico e influente, cujas terras se estendiam até onde a vista alcançava. Ele era dono de gado, de plantações, infelizmente, da vida de muitas pessoas que dependiam dele. Dizia-se que quem o desafiasse simplesmente desaparecia, sem deixar rastros. Ninguém ousava questionar suas decisões, e o medo era moeda corrente em Vila do Sol. Nesse cenário de opressão, vivia Clara, uma jovem de apenas 20 e poucos anos, mas com um olhar que carregava a tristeza de uma vida inteira. Ela havia sido forçada a se casar com o Sr. Valério, um homem muito mais velho, como o pagamento de uma dívida de seu pai. Clara nunca teve escolha, apenas aceitou o destino imposto, sonhando com um carinho que nunca recebia. No início, Valério fingia afeto, cobrindo-a de joias e vestidos caros, mas o que Clara mais desejava era um amor verdadeiro, um gesto de ternura. No entanto, a única coisa que Valério queria era um herdeiro, um filho para continuar seu nome e seu legado. Clara tentou de tudo, buscou ajuda de curandeiras, tomou chás amargos, passou noites em oração, mas seu ventre permanecia em silêncio. Com o tempo, a paciência de Valério se esgotou e o carinho fingido deu lugar à agressão e humilhação. Ele a chamava de estéril, amaldiçoada, mulher inútil, e a vergonha que sentia por não ter um filho transformou em um tirano ainda maior. Um dia, em um acesso de fúria, Valério anunciou publicamente que Clara seria enforcada. A acusação? Ser infértil, amaldiçoada, uma desonra para sua família. A notícia se espalhou como fogo, e a vila inteira, paralisada pelo medo, não ousou protestar. O padre, coagido, aceitou a decisão, e até o delegado, um homem cansado de lutar contra a injustiça, baixou a cabeça. Clara foi trancada em uma cela escura, esperando o dia de sua execução. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Valério, era que Clara já havia gerado um filho, um segredo que ela guardava com a própria vida. E esse segredo, que parecia enterrado para sempre, estava prestes a vir à tona, mudando o destino de todos. Longe dali, nas montanhas altas, um homem ouviu a notícia e seu coração se encheu de uma inquietação profunda. Era Miguel, um fazendeiro simples, que estava prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. Miguel, um homem de 28 anos, com a pele marcada pelo sol e as mãos calejadas pelo trabalho na terra, vivia nas montanhas altas, a quase 2 dias de viagem de Vila do Sol. Ele era um homem de poucas palavras, mas de grande coração. Órfão de pai desde cedo, cuidava da mãe doente e de seus poucos animais com a mesma dedicação com que cuidava de sua própria alma. Naquela manhã, Miguel havia descido até a feira de Santana para vender alguns sacos de milho. Ao passar por uma carroça, ouviu a conversa de 2 homens. Dizem que o Sr. Valério vai enforcar a esposa dele na frente de todo mundo, por causa de um castigo de Deus. Miguel parou, sentindo um calafrio. Como assim? A esposa dele, Clara, aquela moça bonita, de olhar triste. É isso mesmo, respondeu um dos homens. Dizem que ela não pode ter filhos. Vai ser enforcada no domingo. Miguel congelou. Clara, esse nome não lhe era estranho. Na verdade, ele a conhecia muito bem. Sem pensar 2 vezes, largou o saco de milho e montou em sua égua, Estrela. Cravou os calcanhares no lombo do animal e partiu em disparada. O vento batia em seu rosto, mas ele não sentia. Precisava vê-la, precisava impedir aquela injustiça. Porque Clara já havia sido sua, antes de ser levada à força, antes de desaparecer sem deixar rastros, antes que o Sr. Valério comprasse a família dela com promessas de riqueza. E agora ela estava prestes a morrer, sozinha, humilhada. Miguel apertou os olhos e jurou em silêncio: se ela ainda estiver viva, eu vou salvá-la. O domingo amanheceu pesado em Vila do Sol. O céu sem nuvens e o sol forte pareciam anunciar a tragédia. As ruas de terra foram se enchendo de gente, todos caminhando em direção à praça central. A praça estava montada como um palco de horrores. No centro, uma estrutura de madeira com uma corda já pendurada balançava com o vento.
O senhor Valério apareceu montado em seu cavalo branco, acompanhado por 2 capangas armados. Hoje a justiça será feita. Hoje o nome da minha família será limpo, disse ele em voz alta. A multidão, calada, assistia com os olhos baixos. Ninguém ousava discordar. Ninguém ousava proteger Clara. Pouco depois, 4 homens trouxeram Clara. Ela vestia um trapo sujo, os pés inchados, os cabelos grudados no rosto. Seus pulsos estavam amarrados e os tornozelos cobertos de marcas. O rosto, embora abatido, ainda carregava uma resistência silenciosa, como se seu coração se recusasse a morrer antes da hora. A multidão abriu caminho enquanto ela era levada ao centro. O padre, presente por obrigação, lia salmos com a voz trêmula. O delegado apenas observava, encostado em um poste, sem mover um músculo. Valério desceu do cavalo, aproximou-se dela e disse, olhando em seus olhos: "Você foi minha vergonha. Não me deu um filho. Me humilhou diante do povo. Hoje você vai pagar." Clara, mesmo fraca, ergueu o rosto. "Você pode tirar minha vida, senhor Valério, mas nunca vai matar a verdade." "Cale essa boca, mulher!" ele gritou, empurrando o rosto dela para o lado. A multidão se agitou. Um ou outro murmurou algo, mas o medo ainda falava mais alto. O carrasco, um homem calado, com cheiro de bebida, aproximou-se com a corda nas mãos. Clara fechou os olhos. Foi nesse momento que o silêncio foi quebrado por um som vindo ao longe, o som das patas de um cavalo, um galope forte, firme, vindo pela estrada de terra. E quando todos viraram o rosto, viram um cavaleiro surgindo na curva da estrada. Poeira subindo, vento cortando, olhos cerrados contra o sol. Era Miguel, e ele vinha como se fosse enfrentar o mundo. Na estrada de terra, o cavalo de Miguel cortava o caminho seco como uma flecha. A poeira subia, o suor escorria pela testa, mas ele não parava. Era como se algo maior que ele o estivesse puxando, uma força invisível que misturava lembrança, dor e pressentimento. Na noite anterior, ele tinha sonhado com Clara. Um sonho estranho. Ela aparecia chorando, vestida de branco, de pé em cima de uma cadeira com uma corda no pescoço. No sonho, ela olhava para ele e dizia: "Miguel, eu não quero morrer sem te contar a verdade." Ele acordou com o peito pesado, ofegante, e mal sabia que naquele mesmo instante o nome dela já corria de boca em boca pelos povoados como notícia quente. Foi quando parou em uma venda à beira da estrada para dar água à égua Estrela. 2 viajantes conversavam sentados em um banco de madeira. "Você viu que vão matar a mulher do Valério?" "Vi sim. Dizem que é infértil, que ele está fazendo isso para tirar a maldição da casa dele. Diz que ela se recusou a tomar os chás das curandeiras, que é rebelde, vai morrer enforcada domingo de feira. Todo mundo vai assistir." Miguel virou na hora. "Como é o nome dela?" perguntou com a voz firme. "Clara, a mulher do senhor Valério." A fala bateu nele como uma martelada. O peito apertou, o ar faltou. Miguel voltou devagar até a égua, passou a mão no pescoço do animal e sussurrou: "É ela, meu Deus do céu, é ela." Montou novamente e cravou os calcanhares no lombo da égua. Ele lembrava de tudo como se fosse ontem. Clara, anos atrás, sorrindo tímida enquanto ajudava a mãe de Miguel a recolher lenha. Os 2 conversavam atrás do galpão. Ela usava uma fita azul no cabelo. Foi naquele dia que ele a beijou pela primeira vez. Eles se amaram escondido durante meses, mas então o senhor Valério apareceu. Comprou as terras do pai dela e exigiu Clara como parte do acordo. Miguel tentou impedir. Quase morreu com a coronhada que levou dos capangas. Desde aquele dia nunca mais a viu. Agora, anos depois, ela estava prestes a ser morta por não conseguir ter um filho. E dentro de Miguel, uma certeza começou a crescer. Ela não é infértil. E mais, ele sabia disso. Miguel segurou firme nas rédeas e falou baixinho: "Você não vai morrer assim. Não, sem que a verdade apareça." E naquele instante, enquanto o sol se punha atrás das serras, ele entendeu que não era só por ela que cavalgava, era por ele. Era pelo que sentiram e por algo muito maior que logo seria revelado. O relógio da torre marcava 11 horas. O sino da igreja bateu seco 3 vezes e um silêncio pesado caiu sobre a praça de Vila do Sol. Clara foi trazida por 2 homens.
os pulsos ainda amarrados, a cabeça baixa, a roupa suja de poeira e sangue seco, o olhar perdido, como se já estivesse em outro plano. Ao redor, o povo observava quieto, muitos com os olhos marejados, sem coragem de dizer uma palavra. Crianças eram puxadas pelos braços. Algumas choravam, mas os pais mandavam calar. No centro da praça, o palanque de madeira já estava pronto. O laço da forca balançava com o vento. O padre segurava um livro santo nas mãos trêmulas. O delegado, com o chapéu apertado na cabeça, fingia ler um papel só para não encarar a cena. Valério subiu no palanque. O povo abriu espaço. Vestia sua farda de fazendeiro com os botões de ouro reluzindo. Subiu com passos lentos, medidos. Olhou a multidão como um general, diante de seus soldados. Hoje a justiça será feita. Essa mulher matou a honra da minha família. É estéril, é maldita e trouxe vergonha para minha casa. Que sirva de exemplo. Clara foi empurrada ao centro. O carrasco, um homem alto, calado, com cheiro forte de cachaça, ajustou o laço ao redor do pescoço dela. A multidão prendeu a respiração. Clara ergueu os olhos. Não procurava piedade. Procurava o céu ou talvez um milagre. Se algum coração aqui for capaz de me ouvir, que me tire daqui, porque eu não matei ninguém. Só fui mulher demais para o homem errado. Valério virou o rosto com ódio. Desça esse tamborete, gritou para o carrasco. O homem colocou a mão no banco de madeira, onde Clara estava de pé. Foi aí que o som de um galope ecoou pelas ruas da cidade. Um cavalo vinha em disparada, poeira subindo, as janelas se abriram, os olhos se viraram. Um grito rasgou o silêncio. Para tudo, era Miguel, coberto de poeira, suado, mas com os olhos em chamas. Saltou do cavalo ainda em movimento e correu em direção ao palanque. Os capangas sacaram as armas. Valério berrou: "Quem ousa me desafiar?" Miguel subiu um degrau e gritou: "Quem ama de verdade, senhor Valério? Quem conhece a verdade? Quem não vai deixar a mulher que ama morrer sem ser ouvida?" A multidão se mexeu. Um burburinho cresceu. O padre fechou o livro. O delegado olhou para Miguel, depois para Valério e hesitou. Clara olhou para ele. O olhar perdido encontrou o abrigo. As lágrimas desceram. Ela murmurou: "Miguel, é você mesmo?" Ele se aproximou, encarou Valério cara a cara. "Eu conheço essa mulher melhor do que o senhor jamais conheceu. E o que o senhor está fazendo aqui é assassinato." Valério rangeu os dentes, mas algo ali começou a ruir. E no coração do povo, uma dúvida se acendeu. A história estava prestes a mudar. Miguel não parou para pensar. Seu corpo se movia antes da mente. A imagem de Clara com a corda no pescoço era tudo o que ele conseguia ver. Ao avistar o palanque no centro da praça, cravou os calcanhares em estrela, sua égua de confiança, e fez o animal disparar com força. A multidão se abriu assustada. Gente gritou. Alguns caíram para o lado, outros correram. O barulho das patas ecoava como um trovão. Miguel puxou as rédeas bruscamente, fazendo a égua frear no barro. Saltou ainda com ela em movimento e correu direto para o palanque. Subiu de 2 em 2 degraus sem pedir licença a ninguém. Os capangas de Valério sacaram os revólveres, mas o delegado, surpreendentemente, ergueu a mão. "Ninguém atira", disse firme. Valério, furioso, apontou o dedo para o peito de Miguel. "Você enlouqueceu? Acha que pode interromper a justiça do meu lar, seu matuto?" Miguel se manteve firme, o rosto suado, o peito arfando, mas os olhos cheios de verdade. "Eu não vim interromper nada, senhor Valério. Eu vim impedir um assassinato." Valério bufou, virou-se para o povo. "Esse homem não passa de um fazendeiro falido, um sem nome. Quem é ele para se meter no meu sangue, na minha honra?" Miguel deu um passo à frente, olhou para Clara. Ela ainda estava ali em cima do tamborete, as mãos atadas, a corda solta no pescoço, tremendo. Mas ao ver Miguel, um sopro de vida pareceu retornar ao corpo dela. "Clara, me olhe. Estou aqui, minha flor. Estou aqui. Não solte a sua fé." Ela deixou escapar uma lágrima, a primeira desde que foi arrastada àquela vila. "Você veio depois de tudo. Eu devia ter vindo antes, mas agora eu não deixo mais ninguém te fazer mal. O povo,
Antes calado, agora murmurava. Uns cochichavam, outros se entreolhavam. A imagem de Miguel ali, enfrentando o senhor Valério sozinho, começava a quebrar a muralha do medo. Valério se virou furioso. Tirem ele daqui agora. Mas ninguém se moveu, nem os capangas, nem o delegado, nem o carrasco. Miguel olhou para todos e falou alto para que todos ouvissem. Essa mulher não é infértil. Ela é mãe. Mãe de um filho que vocês disseram que tinha morrido. Um filho que tiraram dela, mas que eu conheci. Um silêncio profundo caiu sobre a praça. O coração do povo parou por um segundo. Valério congelou. Clara desabou em choro e o primeiro tijolo da mentira começou a cair. A história estava apenas começando a se revelar. E quando a verdade inteira viesse à tona, nem o homem mais poderoso da cidade conseguiria apagar o passado. O silêncio que dominou a praça depois da fala de Miguel era denso, quase palpável. O povo, antes inerte, agora parecia respirar diferente. Até o vento parecia parar, como se o sertão inteiro escutasse. Valério desceu os degraus do palanque devagar, a mão já indo para a lateral do corpo, onde carregava sua arma presa ao cinto. Aproximou-se de Miguel e encarou-o de frente. Repete isso. Repete agora, na minha cara. Rosnou entre os dentes. Miguel não se moveu. Repito quantas vezes for preciso. Clara teve um filho e esse filho é meu. Um burburinho tomou a praça. O padre baixou o livro. O delegado soltou o lenço que apertava entre as mãos. Até o carrasco, parado ao lado da corda, arregalou os olhos. Valério gritou. Mentira. Você é um lixo. Ela nunca me falou nada. Miguel avançou um passo. Por que você não a deixava falar? Por que você aprendeu? A humilhou? A ameaçou? Por que você mata para esconder sua própria vergonha? O fazendeiro tentou sacar a arma, mas foi contido pelo próprio capanga. O povo já se mexia, já não obedecia mais como antes. Clara, ainda tremendo, se esforçou para falar. Ele me obrigou a dizer que o bebê nasceu morto. Me trancou em um quarto por semanas. Eu nunca mais vi meu filho. Miguel virou-se para ela. Eu procurei por anos. Quando achei a velha parteira, ela me contou. Disse que o menino não tinha morrido, que tinha sido entregue a uma mulher da cidade vizinha. Mentira, desgraçada, berrou Valério. Mentira é sua vida toda. Miguel rebateu. Você roubou uma mãe do filho dela, roubou a alma de uma mulher. Mas agora você não vai roubar mais nada. A praça virou um campo de guerra emocional. O povo, dividido entre choque e raiva, começava a ver o fazendeiro não como um homem de respeito, mas como um criminoso de luxo. Aquela era a primeira vez que alguém olhava nos olhos de Valério e não abaixava a cabeça. Era a primeira vez que a verdade escondida por tanto tempo ganhava voz na boca de quem amava de verdade. E quando o próximo capítulo se revelasse, nem mesmo o homem mais temido do sertão seria capaz de impedir o que estava por vir. Antes de ser arrastada pelo destino, Clara foi livre. Não muito tempo atrás, ela vivia com os pais em um sítio simples, perto da divisa com a serra. Era pobre, mas feliz. Gostava de cantar enquanto estendia a roupa no varal. Corria descalça com os cabelos ao vento e fazia bonecos de pano para as crianças da vila. Foi em um desses dias comuns que ela conheceu Miguel. Ele tinha ido vender mandioca na feira. Ao passar pelo quintal dela, viu Clara agachada, lavando roupa no rio que cortava a propriedade. Os dois trocaram um olhar rápido, mas algo ali ficou. Depois daquilo, Miguel sempre dava um jeito de passar por ali. Trazia alguma coisa, uma muda de planta, um punhado de sementes, um pão de milho feito pela mãe dele. Eu trouxe para você. Se quiser plantar no seu quintal, disse-lhe uma vez com o rosto vermelho de vergonha. E se eu quiser plantar no coração? Ela respondeu sorrindo. Naquele mesmo dia deram as mãos, dias depois do primeiro beijo. E em poucos meses, o amor já era certeza. Miguel chegou a pedir Clara em casamento. Ela aceitou, mesmo sem alianças. Planejavam juntar as economias, construir um casebre simples, criar galinhas, plantar feijão. Sonhos pequenos, mas puros. Mas a alegria deles durou pouco. O pai de Clara se endividou com jogo e bebida. Quando a dívida estourou, o senhor Valério apareceu como um abutre sobre a carniça.
Dou perdão em troca da moça. O pai, com medo de perder tudo e sem coragem de encarar a própria filha, aceitou. Clara foi levada à força. Ninguém soube para onde. A notícia correu como um trovão. Miguel procurou por ela durante semanas. Quando tentou invadir a fazenda de Valério, foi espancado pelos capangas e deixado sangrando no mato. Depois disso, tudo o que ouviu foi que Clara tinha sumido. Ele passou anos acreditando que ela estava morta ou que o tempo tinha feito ela esquecê-lo. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo ele, é que antes de ser levada, Clara já carregava em si o fruto daquele amor. Estava grávida dele e essa criança. Foi o segredo que Valério jurou esconder para o resto da vida. A praça estava tomada por um silêncio que doía. Até o canto dos passarinhos parecia ter cessado. Miguel estava de pé no palanque, com a voz embargada e os olhos marejados. Clara, ainda com a corda solta ao redor do pescoço, mal conseguia sustentar o próprio corpo. Era como se o mundo estivesse prestes a se partir ao meio. Clara não é estéril. Miguel gritou, olhando diretamente para o povo. A multidão prendeu o fôlego. Ela teve um filho 1000 anos atrás, antes de ser levada à força para essa casa que só trouxe dor. Valério empalideceu. Pela primeira vez, sua postura de homem intocável vacilou. Mentiroso, berrou. Isso é invenção sua. Ninguém nunca viu essa criança. Miguel não recuou, porque o Senhor a escondeu. Mandou dizer que o bebê tinha nascido morto. Mandou trancar a Clara em um quarto escuro. Roubou dela a única coisa que restava, o direito de ser mãe. Clara levou a mão à boca em choque. O olhar perdido se encontrou com o dele. Miguel, é verdade? Você viu nosso filho? Ele assentiu com os olhos cheios d'água. Encontrei a parteira. Ela me contou tudo. Disse que o bebê não morreu, que foi entregue a uma mulher chamada Dona Cecília, que criava órfãos na cidade de Baixadão. As pernas de Clara falharam. Miguel correu e segurou seu corpo, impedindo que caísse do tamborete. Ela tremia. Você o viu? Ele está vivo. Nosso filho está vivo. Miguel respirou fundo e disse, está assim. Um menino de olhos claros como os seus, inteligente, bonito, se chama Gabriel. Eu prometi que só ia contar a verdade quando tivesse certeza. E agora todos aqui sabem. A multidão se agitou. Alguns murmuravam, é mentira. Outros diziam, é verdade. Mas todos sabiam, no fundo, que nenhuma mentira tem aquele tipo de lágrima nos olhos de um homem. Valério tentou falar, mas a voz falhou. O delegado se adiantou. Se esse menino existe, então Clara não pode ser acusada de nada. O crime não é dela, é seu, senhor Valério. Clara olhou para Miguel com um misto de dor e esperança. Você trouxe ele. Trouxe nosso menino. Miguel segurou a mão dela com força. Ainda não, mas ele está vindo e quando ele chegar, o mundo vai saber o que você realmente é. Uma mãe, uma mulher de coragem e a única inocente nessa praça. O povo aos poucos começou a se mexer. Um silêncio de respeito começou a ocupar o lugar do medo. O poder de Valério começava a ruir e a verdade, sufocada por tantos anos, finalmente respirava. No meio da confusão emocional que tomava conta da praça, um grito de criança ecoou ao longe. Mamãe! Todos os rostos se viraram. De onde vinha aquele som? Lá na entrada da praça, entre a poeira e a multidão, surgiu uma mulher idosa de cabelos brancos, vestida com roupas simples e segurando pela mão um menino de aproximadamente 8 anos. Ele vinha correndo com o rosto ansioso, os cabelos castanhos desgrenhados e os olhos brilhando como 2 pedras claras. Clara regalou os olhos. O coração pareceu parar por um instante. O ar desapareceu do peito. Gabriel! Ela sussurrou quase sem voz. Miguel desceu do palanque rapidamente, abriu o caminho entre as pessoas e se ajoelhou quando o menino chegou perto. Está tudo bem, filho. Vai até ela. Gabriel olhou para o alto, onde Clara ainda estava, com o laço frouxo no pescoço e as mãos atadas. O olhar inocente dele buscava algo até encontrar os olhos da mãe. Naquele momento não foi preciso dizer nada. Clara soltou um soluço e as pernas falharam. Mas antes que caísse, Miguel subiu de novo e a segurou com força. O menino estendeu os braços. Mamãe, eu sonhava com você.
A vovó Cecília dizia que você era uma mulher boa, que um dia ia me encontrar. Clara, em prantos, respondeu: e eu sonhava com você todos os dias. Meu Deus, meu filho, você está vivo. Você está aqui. O povo se calou. Muitos choravam. Algumas mulheres se cobriam com os aventais. O delegado limpava os olhos com o lenço. Valério, paralisado, recuou um passo. Sua expressão era de pavor. Isso não é possível, murmurou. Dona Cecília, a parteira que criará o menino, aproximou-se com firmeza. É sim, senhor Valério. E agora todo mundo sabe o que você fez. Você tirou uma criança da mãe. Fez essa mulher ser chamada de amaldiçoada quando ela era só vítima da sua crueldade. O padre baixou a cabeça. O delegado então avançou, tirando as algemas do bolso. Olhou direto nos olhos de Valério. O senhor está preso por tentativa de homicídio, por sequestro de menor e por abuso de autoridade. 2 soldados se aproximaram. Valério tentou resistir, mas ninguém o defendia mais, nem os capangas. Um a um baixaram as armas, até o carrasco largou a corda. O povo começou a aplaudir, não de alegria, mas de alívio, de libertação. Miguel cortou as amarras das mãos de Clara. A corda caiu. Ela desceu do tamborete e ajoelhou no chão, recebendo o filho nos braços. Choravam os 3, mãe, filho e o homem que nunca deixou de amar. Ali no chão duro da praça, nasceu um novo começo. A verdade venceu e o que parecia tragédia se transformou em milagre. Senhor Valério, o homem mais temido de Vila do Sol, foi levado algemado em silêncio. Não havia grito, não havia fúria, apenas uma sombra de quem um dia mandou e desmandou em tudo e todos. A multidão abriu para que ele passasse, mas dessa vez ninguém abaixou a cabeça. Pelo contrário, os olhos das pessoas eram firmes, eram livres, pela primeira vez em anos. Alguns viraram o rosto, outros cuspiram no chão ao vê-lo passar. O padre, parado em frente à igreja, murmurou que Deus tenha piedade. Enquanto isso, Clara ainda estava ajoelhada na praça, abraçada ao filho. O menino acariciava os cabelos da mãe, como se entendesse cada pedaço de dor que ela carregava. Miguel ficou de pé ao lado dos 2 em silêncio. Ele não precisava falar. Tudo o que precisava dizer já estava dito. Com a coragem, com a presença, com o amor que resistiu ao tempo. O delegado, agora com o semblante mais calmo, se aproximou. Me perdoa, Dona Clara, eu devia ter feito algo. Devia ter confiado menos no medo e mais na justiça. Ela levantou os olhos inchados, mas serenos. O senhor não me deve desculpas, seu doutor. O medo fez muita gente se calar, mas hoje eu acordei. Dona Cecília se aproximou. Esse menino nunca deixou de perguntar por você, minha filha. E agora, graças a Deus, a mãe e o filho estão juntos de novo. Clara apertou Gabriel contra o peito. O menino sorriu. Agora eu nunca mais vou embora, disse ele, encostando a cabecinha no ombro dela. Miguel se ajoelhou ao lado dos 2, pegou a mão de Clara e a do menino, unindo as 3. Vamos para casa. A nossa casa a gente começa do zero, mas começa junto. Clara olhou nos olhos dele. Você ainda me ama. Mais do que ontem e menos do que amanhã. Ela sorriu pela primeira vez em muito, muito tempo. O sol começou a descer atrás das montanhas, pintando o céu de laranja. A multidão, uma a uma, foi se dispersando, mas ninguém sairia dali do mesmo jeito. Aquela praça, antes palco de medo, agora era terra de esperança. E no meio daquele sertão seco, uma nova história começou a brotar, regada por lágrimas. Fé em um amor que nenhum tempo, nenhuma dor e nenhuma injustiça conseguiu matar. Meses se passaram desde aquele dia em que a verdade rompeu as correntes do medo e da mentira em Vila do Sol. Miguel, Clara e Gabriel agora viviam na pequena casa de madeira que Miguel construíra nas montanhas. Simples, mas cheia de vida, esperança e amor. Clara, que antes era uma mulher marcada pela dor e humilhação, agora se levantava todas as manhãs com um sorriso tímido, ajudando Gabriel a preparar o café e cuidando da terra com as próprias mãos. Miguel observava tudo em silêncio, seu coração transbordando de gratidão. Ele sabia que o caminho ainda seria difícil, que a sombra do passado poderia aparecer a qualquer momento, mas também sabia que juntos nada poderia destruí-los.
Em uma tarde de céu azul, sentados na varanda, Clara segurou a mão de Miguel e disse: "Você foi minha força quando eu não tinha mais chão. Nosso filho é a prova de que a vida sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nas terras mais secas." Miguel respondeu com um sorriso: "E eu prometo nunca mais deixar você, nem eles, sozinhos. Agora somos uma família de verdade, e essa dor que carregamos um dia vai ser só memória." Gabriel correu para o colo dos dois, rindo feliz. Ali, entre risos e lágrimas, o amor venceu o medo, a justiça venceu a crueldade e a esperança ressurgiu, onde só havia escuridão. Vila do Sol jamais seria a mesma, nem para o Sr. Valério, que agora pagava por seus crimes, nem para aqueles que acreditaram que a vida era só dor, porque no final o que realmente importa é o amor que nunca se deixa apagar. Obrigado por acompanhar até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e comentário para nos ajudar.